Salve, salve meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia nessa manhã aí, dia 9 de janeiro de 2024. Então é isso aí, novos hábitos, nova vida, beleza? Então vem com a gente aí para mais uma pílula de café com informática, projeto Login 548, beleza? Seja bem-vindo aí, já dá uma curtida aí para a gente já amanhecer trazendo esses conceitos aí bacanas de informática para você, tranquilo? Então vamos embora. Hoje a gente conversa um pouquinho, a gente fala ali um pouquinho sobre os novos recursos dentro do Windows 10, tá? Então alguns tópicos aí para a gente se deliciar nessa manhã aí de terça-feira, tranquilo? Vamos embora então, vamos conversar sobre essa aplicação e os seus recursos. Bom dia, bom dia, bom dia, salve, salve! Então vamos embora, mais um episódio aí, mais uma pílula para você do Café com Informática, Nicásio Couto aqui vos falando, projeto Login 548, com você aí nesta manhã de terça-feira. Vamos lá, então hoje a gente conversa, traz tópicos relacionados ao Windows 10, então novidades comparando aí o Windows 7 com o Windows 10. E na sequência a gente resolve aquelas velhas questões para fortificar, fortalecer os conceitos que nós vamos abordar. Tranquilo? Então seja muito bem-vindo aí às nossas pílulas diárias, ao nosso bate-papo, ao nosso café com informática. Tranquilo? Então simbora, vamos trabalhar. A ideia é que a gente converse um pouquinho sobre o Windows 10, tá? E tragamos para você nessa conversa esses recursos aí. Salve aí, Cristiane, Dina, com a gente aí nessa manhã, tá bom? Então vamos lá. Então nós trouxemos nos episódios anteriores alguns pontos relacionados à informática. Então conversamos ali sobre aquela divisão clássica da informática sobre hardware e software. Falamos aí nos episódios anteriores sobre arquivo, composição do arquivo, o que é, como a gente guarda, caracteres que não são permitidos. Já que nós falamos de arquivo, também conversamos sobre a lixeira do sistema operacional Windows, o seu comportamento, as teclas de atalho que estão relacionadas a esse sistema computacional, tá? E também aos principais programas que acompanham o sistema operacional Windows, é o caso dos acessórios. Então conversamos aí sobre os acessórios desse sistema operacional, tá? Que é o Windows. Então trouxemos ali os acessórios, as extensões, que são geradas em cada um desses acessórios, tá? E aí a gente avança aqui para esses tópicos relacionados ao sistema operacional Windows. Bom, então o que a gente traz de novidade aí quando a gente compara o Windows 7 com o Windows 10? Tá? Quais são as novidades que vem de inovação,
quando a gente faz essa comparação entre essas duas versões do sistema operacional Windows. Então, no Windows 10, a principal mudança que o usuário vai encontrar logo de imediato, então, o ambiente da área de trabalho ele tem características que são muito parecidas, né? A gente não tem uma mudança significativa. Eu tenho uma mudança sim com relação ao formato do botão iniciar na barra de tarefas. Inclusive, nos episódios anteriores nós tratamos disso. Tá? Nós temos mudança com relação à forma que o menu iniciar é apresentado para o usuário. E aí a novidade maior que é essa inserção dos chamados blocos dinâmicos, tá? dentro desse recurso, dentro dessa funcionalidade do menu iniciar do Windows. E a gente já vai falar desses blocos aí. Tá? Então os ícones se mantêm, eu tenho ali uma roupagem nova, mas os ícones são basicamente os mesmos existentes na área de trabalho do Windows 7. Eu tenho eles repetidos dentro do Windows 10. O ícone da lixeira, por exemplo, está aí presente. Tá? Toda a estrutura de tela basicamente mantida, com a inserção na barra de tarefas aí de 2 ou 3 elementos, que aí sim a gente consideraria sendo novidades dentro dessa versão do sistema Windows 10. Tá bom? Então vamos falar sobre esses elementos. Então o menu iniciar, né? O menu iniciar sim apresenta esse formato diferente do que era a versão anterior, principalmente pela adição aí da chamada área de pesquisa. Então, barra de tarefas continua na sua estrutura, tem o botão iniciar presente, tem os ícones de inicialização rápida, que são esses botões que estão aí à direita do menu iniciar. Eu tenho ali a área de notificação, né, que está mais à direita da barra de tarefas, então onde eu sou notificado dos eventos do sistema, tá? Então está ali nossa área de notificação. E aí as mudanças, né, que a gente poderia considerar, tá? Uma delas é essa área de pesquisa integrada. O que é essa área de pesquisa integrada? É justamente o local destinado ao Windows em fazer buscas, e essa busca simultaneamente ela acontece na internet e acontece na minha máquina local. Então a integração é visando esses dois recursos que a gente mencionou. Tá? Então a busca é feita na internet e na minha máquina local. Claro, a prioridade é a minha máquina, né, localmente. E se houver internet, ele fornece esse aparato aí para que eu possa buscar informação também na internet. Então, por exemplo, se eu pesquiso aí no meu computador por, sei lá, vou colocar Microsoft Word, e porventura eu não tenho, ele vai procurar o Word no meu computador, na lista dos programas. Não encontrando, ele vai dizer, ó, na internet você pode comprar no site da Microsoft, eu tenho um Word ali para negociar com você, para lhe vender. Então veja que tem esse recurso, ele tem um caráter comercial, mas também um caráter de informativo, né, de pesquisa. Tá? Então isso é a chamada área de pesquisa, aliás, é chamada área de pesquisa integrada, e ela é representada por dois elementos aqui na barra de tarefas. Um na barra de tarefas, outro dentro do menu iniciar. Esses dois elementos são a lupa, aqui representada por esse ícone do lado direito do botão iniciar, e essa barra aqui que está disponível para que eu digite uma informação, ou seja, para que eu faça uma pesquisa. Tá? Essa é a ideia que essa lupa oferece aqui para a gente. Então tá aqui, eu tenho ela tanto aqui, ó, vendo? Nessa posição, como a barra que aparece aqui, que tem o mesmo significado, a ideia de pesquisar, de buscar uma informação, de fazer uma pesquisa. Tá? Então está ali a área de pesquisa integrada.
Então, a novidade de fato acontece dentro do Windows 10, quando a Microsoft traz da última versão, que é o Windows 8, para o Windows 10, esses chamados blocos dinâmicos, que seria esse complemento aí, quando eu abro o menu iniciar, esses programas aparecem. Vou abrir aqui só para que vocês vejam, tá vendo? Então tudo isso aqui são os blocos dinâmicos. Eu posso aumentar isso aqui, posso reduzir, posso ampliar, posso tirar algumas coisas, posso colocar outros. Então deixo ali o que é mais significativo, né, para mim, a depender do que eu esteja trabalhando. Então aqui a área de blocos dinâmicos, os live titles, né, live titles. Beleza? Então essa representatividade da área de trabalho do Windows 10. E no canto inferior direito, seria lá na direita, a extremidade direita da barra de tarefas, eu tenho nem parece um botão, mas é uma linha que eu tenho nesse cantinho aqui, ó, que ele vai permitir fazer a mesma coisa do que a tecla de atalho Windows mais D. Então, Windows mais D, o que ele faz? Ele mostra para mim o desktop, né? Então, lembra, botão de logomarca do Windows no teclado mais a letra D, vai mostrar o desktop. Então, esse botãozinho que existe na extremidade, mas é uma linhazinha, tá lá bem pequenininho. Tem um botão aqui, e esse botão vai justamente me mostrar a área de trabalho do Windows. Quando eu coloco o ponteiro do mouse sobre ele, eu clico sobre ele, essa área de trabalho vai ser exibida para o usuário. Então, ele minimiza tudo, mostra a área de trabalho para mim. Se eu clicar no botão de novo, ele faz o processo inverso, né? Esconde a área de trabalho e mostra para mim os programas que já estavam abertos na tela. Então é mostrar a área de trabalho mesmo, a funcionalidade, o nome desse recurso. Tá? Então o que o Windows 10 trouxe aí de novidade para o usuário, novidades mais significativas e cobradas nas questões de concurso público. Tá? Então vou ler as 4 aqui, mas nessas 4 eu vou destacar 2 que são que aparecem nas questões de concurso. Inicialização rápida, o chamado Hyperboot e Stand Go. Então são recursos que permitem o Windows 10 inicializar, ou seja, ligar, né, carregar na máquina mais rápido do que as suas versões anteriores. Então boot, Hyperboot, né, Hyperboot e o Stand Go. O OneDrive aqui é um recurso que merece destaque, então sendo cobrança de questões de algumas questões em várias bancas, tá? Então o OneDrive, que é o dispositivo ou local de armazenamento em nuvem, né, o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, ela agora está integrado ao Windows, lá no explorador de arquivos, o antigo Windows Explorer no Windows 10. E aí lembrar, você vê que eu não perco a oportunidade, né? Então, tem a oportunidade, eu uso uma tecla de atalho. Eu lembro vocês das teclas de atalho. Então, para abrir o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows, onde eu copio, colo, recorto, colo. Então, Windows, ó, o nome já está dizendo, né? No Windows, eu quero explorar arquivos. Então, Windows Explorer. Então, Windows Então, a gente viu atrás lá o Windows D para ter acesso ao desktop. E aqui o Windows Explorer para mim ter acesso ao gerenciamento de arquivos. E aí dentro do Windows Explorer existe um ícone do OneDrive que permite então, se você é cliente dos serviços da Microsoft, por exemplo, live.com, quem tem e-mail, né, do live.com, quem tem e-mail do Hotmail, então pode ter acesso a esse recurso aqui, tá bom? Que mais que eu tenho aqui que a gente pode destacar? O modo contínuo, que é um recurso do Windows 10. Então, se eu tenho dispositivos que alternam, né, entre o modo desktop e tablet, que são aqueles dispositivos de tela sensível ao toque e giro com 360 graus. Então, o meu tablet, o meu desktop ou o meu notebook, por exemplo, pode ter esse recurso disponível. Ele converte, né? Ele gira a tela gira ali 360 graus
e com isso eu consigo brincar ali os 360 graus. Eu consigo brincar transformando ele num tablet, né, que aí já fica a tela sensível ao toque, eu posso manipular. Então o Windows ele vai alternar entre esses dois modos, tá? Mas é um recurso pouco cobrado. Aí aqui sim, ó, eu tenho um recurso bastante cobrado, que é o chamado Windows Store. Essa aplicação permite que nós possamos aí, ter acesso a um conjunto de aplicações, né, uma loja virtual Store, loja da Microsoft, seria isso. Então, a loja virtual de aplicativos. Eu preciso instalar uma impressora. Cadê o driver? Para os drivers, né, que são os arquivos para instalar impressoras. Então, esse conjunto de programas, né, que vai permitir a impressora funcionar, ou eu posso encontrar aqui dentro. Eu queria instalar um programa X. Será que esse programa está na loja do Windows Store? Então lá tem programas gratuitos e tem programas pagos. Tá? É como a gente usa no Android, a gente usa aí o Play Store. Então a ideia, a referência é exatamente a mesma. Tá bom? Então o chamado Windows Store. Então são recursos, são novidades aí dentro do Windows 10. Mas que a gente tem um recurso chamado de múltiplas áreas de trabalho. Tá? Então, eu posso trabalhar, eu posso ter no meu computador diferentes telas e cada tela rodando uma aplicação, rodando um recurso diferente. Então, o Windows Tab vai permitir que isso aconteça. Tá vendo? Ele mostra todos os aplicativos que estão em execução, que estão abertos, ó, tá vendo? E aqui em cima ele mostra que eu tenho áreas de trabalhos diferentes, tá bom? Áreas de trabalho diferentes. E em cada área de trabalho eu posso ter atividades diferentes funcionando, rodando. Tá? Então, por exemplo, veja aí, ó, observe que aqui, ó, eu tenho algumas tarefas rodando. Na verdade, não tem nenhuma tarefa rodando nessa área de trabalho. Quando eu pego essa primeira área de trabalho aqui, ele vai mostrar, eu tenho várias tarefas rodando aí. Então, essas áreas de trabalho permitem o usuário sair de um ambiente e ir para outro, dentro do mesmo computador, dentro da mesma login do Windows, tá? Mas sem que eu prejudique ali os programas abertos, né? Dá para fazer algumas brincadeiras com isso aí. Eu posso ter telas diferentes funcionando, programas diferentes em áreas de trabalho diferentes dentro do Windows, tá? Ele vai deixar a gente trabalhar com isso. Tanto eu posso criar essas novas áreas de trabalho, o mais ali em cima vai permitir isso, né? Como também excluir uma área de trabalho que eu tenha criado. O Windows Tab, então veja só, a gente havia mencionado um outro dia, e aí vamos pegar um dia só para a gente falar de teclas de atalho, mas a gente havia mencionado que a tecla Alt Tab é usado para alternar entre tarefas, né? Só que essa alternância entre tarefas, ele usa o que nós chamamos de flip, que é essa amostragem das tarefas em execução, tá vendo? E aí ele permite eu passar por essas tarefas, ó, e de repente escolher uma tarefa e deixar aqui na tela para mim. Por exemplo, vou pegar essa tarefa aqui, ó. Aí ele trouxe a tarefa aqui para mim, mostrou na tela, tá? Então eu alternei entre as tarefas em execução. Então eu posso também alternar por essas tarefas, mas sem o chamado flip, tá? Que é quando eu uso ver se ele vai deixar aqui. Então, quando eu uso aqui o Windows Tab, ó, ele vai trazer as tarefas para mim. E aí eu posso alternar entre essas tarefas baseado nesse conjunto de tarefas que ele vai mostrar.
mas não que eu vá passando de uma tarefa para outra. Eu abro o conjunto de tarefas e digo, ó, vem para essa tarefa aqui, vem para essa outra tarefa. Tá? Então, ele vai deixar eu escolher a tarefa para onde eu vou. Beleza? Tem assim um comportamento desses dois recursos aí, que permitem então eu passear pelas tarefas que estão disponíveis, né? Então ele chama isso de visualizador de tarefas. Então o mesmo botão que dá acesso ao recurso de áreas de trabalho diferentes, distintas, também dá o recurso dessa alternância entre as tarefas que estão abertas. Tá? Mas lembrar que a gente usa também o Alt Tab para alternar entre os trabalhos, né, as tarefas aí. Ó, a tecla Tabzinha aqui, ó, ela geralmente em alguns computadores vem sem um nome, né, sem um nome Tab, só o símbolo, mas está aí, ó, muito bem representada aqui por meio dessa figura, que é a tecla de tabulação que a gente usa dentro dos sistemas operacionais, no computador, né, de maneira geral, tá bom? Outra novidade dentro do Windows 10 é o recurso denominado de Windows Hello. Seria boas-vindas, né, ao Windows, né? Olá, Windows. Como é que funciona isso? Então, geralmente os computadores, principalmente os computadores da área comercial, corporativa, business, esses equipamentos eles requerem do usuário, né? O Windows requer do usuário que login senha para poder ter acesso aos recursos ali do sistema. Pensando nisso, então ao invés de eu logar no sistema baseado ali na digitação de uma senha, na informação de um código, o que a Microsoft entendeu? Que eu poderia logar no sistema de uma outra maneira, usando os recursos biométricos, como a gente tem nos smartphones, por exemplo, nos dispositivos que são aí que sempre trazem essa tecnologia mais à frente, né?